Fala galera, de volta a mais um vídeo da nossa série do clone da tela inicial do YouTube utilizando Next.js e Material UI. Se você ainda não viu os outros vídeos da série, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Agora um outro ponto importante para a gente melhorar aqui na nossa aplicação, eu vou clicar com o botão direito e inspecionar o nosso código. Vocês podem ver aqui em Network, eu vou colocar IMG e vou dar um refresh na nossa página. A gente pode ver que a gente está carregando aqui com cache, deixa eu limpar o cache. Então a gente pode ver que as imagens elas têm vários tamanhos. Então só os vídeos, que é das minhas thumbs, elas têm vários tamanhos, 75 KB e tal. A gente tem um custo de 427 KB. Isso, cada vez que passa, a gente pode ter problemas na nossa aplicação, porque pode ter um tempo de resposta muito longo. E as imagens ela representam a grande parte da demora do retorno do back-end é por parte dessas imagens. Na versão 10, então se a gente ver aqui no blog, na versão 10 do Next.js, a gente tem uma parte que é otimização de imagens. Então, built-in Image Component and Automatic Image Optimization. Então, nessa parte aqui de automatização de imagem, a gente consegue melhorar muito essa questão aqui do load da nossa imagem. Então, hoje a gente está carregando no formato PNG com todas essas imagens. A gente tem um custo de 427 KB. Eu vou deixar aqui na tela para a gente fazer um comparativo depois da gente otimizar essa parte. Para a gente otimizar, aqui em Docs tem Image Optimization. É simplesmente a gente utilizar o componente Image no lugar do HTML IMG. Então eu venho aqui no nosso Video Card, vou importar esse componente IMG e vou simplesmente substituir aqui pelo nosso IMG. Só que esse componente a gente precisa definir algumas coisas, por exemplo, altura e largura, e ele vai trabalhar toda a parte de otimização para a gente. Então, se a gente acessar em um dispositivo onde a gente precisa ter a imagem um pouco reduzida, ele vai diminuir a resolução dessa imagem e tem diversas propriedades aqui que a gente pode estar trabalhando. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma largura e uma altura. Então eu vou colocar um width de 500 e uma altura de 300, tá? É a primeira coisa que a gente vai fazer. Eu já vou salvar esse valor aqui e a gente vai colocar uma propriedade também, layout, para definir qual que é o tamanho que a gente quer da nossa imagem. Porque se eu voltar aqui agora, olha o que vai acontecer com a nossa imagem. Primeiro, ele vai falar que a gente está buscando as imagens de um repositório do S3 e a gente não configurou o arquivo next.js, next.config.js. Então eu vou voltar aqui na nossa aplicação, na raiz, vou dar um new file e vou nextconfig.js. E dentro desse arquivo, eu vou colocar esse código. Então, o domain é o domínio da imagem que eu estou querendo otimizar. No nosso caso, a gente está utilizando o S3. Então, esse next.js clone-youtube-prod. Então, next clone youtube-prod S3 Amazon da AWS.com. E aqui eu coloco as resoluções dos meus devices, 640, 750, 828, coloco todas essas configurações. A gente pode customizar isso aqui conforme a documentação, tá? Então é bem simples. E por fim, a gente vai falar também sobre a propriedade layout. Então eu vou colocar aqui layout. A propriedade layout, eu posso trabalhar ela com fixed ou intrinsic. Se for fixed, então eu vou garantir que todas as minhas imagens vão sempre ter aquele tamanho. Eu vou colocar essa segunda opção aqui, coloca aqui layout intrinsic. Vamos ver aqui em next/image. Então aqui ele vai escalar a minha imagem para baixo, tá? Para ficar um pouco menor conforme o tamanho da minha resolução. Agora o que eu vou fazer é dar um Ctrl C e vou startar a minha aplicação novamente para pegar essas configurações aqui. E a gente vai estar analisando agora, aqui no nosso console, essa aba Network/IMG.
Então, como vocês podem visualizar, todas essas imagens que vão carregar da thumb, elas vão vir com um formato diferente, que é o chamado WebP, que é um formato mais otimizado. Olha aqui, a nossa imagem ela caiu para 9.7 KB, 9.3. Então a gente caiu, eu vou colocar um comparativo aqui no vídeo. O quanto que a gente tinha com a imagem como PNG, o quanto que a gente tinha com a imagem como WebP. O WebP agora a gente tem 64.1 KB. Olha a diferença. Então a gente consegue ter uma otimização, uma performance muito melhor para a nossa aplicação.